Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sábado, que todos nós possamos receber em nosso coração a paz de Jesus, a fé e a força para hoje caminharmos com Cristo refletido em nós. Então sejam todos muito bem-vindos, meus irmãos, e é com muita alegria em nosso coração que nós vamos começar o nosso sábado de reflexões, trazendo aqui para nós, meus irmãos, um versículo que nós encontramos lá em Josué, no Antigo Testamento, no capítulo 1, versículo 9. Olha o que é nos dito. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Meus irmãos, vamos ler novamente essas palavras para a gente fixar bem no nosso coração? Não fui eu que ordenei a você? Seja forte, seja corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Palavras essas totalmente alinhadas com Jesus, totalmente alinhadas com a nossa amada doutrina espírita, não é mesmo, meus irmãos? Pois em certos momentos da nossa vida, ouvir exatamente essas palavras que se encontram em Josué concedem a nós muita força, relembrando para a gente que Deus está conosco por onde nós formos. Deus está conosco aonde estivermos. Deus jamais nos abandona. Deus jamais nos desampara. O Pai cuida de cada filho dele. E muitas vezes, nos caminhos da nossa existência, precisamos nos relembrar disso, pois passamos por momentos tão difíceis, tão desafiadores, que nos questionamos: será que vamos dar conta? Será que Deus está olhando por nós? Muitas vezes nos questionamos devido a certas situações que enfrentamos. E essas palavras afirmam aqui para nós: Deus está conosco, aonde quer que estejamos, meus irmãos. E não só isso, complementando aqui a doutrina espírita, meus irmãos, nos esclarece de uma forma tão esperançosa, de uma forma que traz tanta consolação e esclarecimento para nós, que toda a nossa reencarnação, ela foi planejada. Os momentos bons, digamos assim, como também certos desafios, foi planejado. Nós, quando estávamos lá no estado da erraticidade, vamos dizer assim, lá no mundo espiritual, antes de reencarnarmos e estarmos aqui neste momento, nós passamos por um planejamento reencarnatório, junto com uma equipe espiritual, meus irmãos. E muitos de nós teve a oportunidade de poder escolher os certos desafios, de escolher certos momentos que vivenciaria. Não são todos os espíritos que têm essa oportunidade. Muitos de nós ainda se encontram enrijecido demais de coração. Então, nessa questão, os bons espíritos é que vão decidindo ali o planejamento reencarnatório que é melhor para esse irmão. Mas a maioria de nós, meus irmãos, teve sim a oportunidade de ver ali de frente para si antes de reencarnar. As provas, as expiações, o núcleo familiar que reencarnaria, os espíritos que reencontraria aqui, tanto aqueles que simpatizamos quanto aqueles que não simpatizamos. E quando nós falamos de planejamento reencarnatório e essa etapa, só para deixar claro aqui para nós, meus irmãos, que quando estamos lá no planejamento reencarnatório,
é nos esclarecido que a gente não sabe tudo detalhadamente que vai acontecer a cada dia da nossa existência. Não, o planejamento reencarnatório não é dessa forma. Mas existem caminhos para a gente. Vias, não é só uma via para a gente seguir quando reencarnar aqui. Porque tudo pode mudar, não é mesmo? Estando aqui. Então são vias, são caminhos, são opções que vamos ter aí na nossa reencarnação. São certos tipos de provas. Nem sempre sabemos de forma específica o nosso espírito a prova que ele vai vivenciar e quando ele vai vivenciar isso. Mas geralmente tem o tipo de prova. Pode ter, por exemplo, o tipo de prova da enfermidade. Não é mesmo? Podemos solicitar o tipo da prova da enfermidade. Podemos também solicitar, meus irmãos, a prova de acolher no núcleo familiar um inimigo de outra existência. Então, existem muitos tipos de prova. Geralmente, no planejamento reencarnatório, o nosso espírito sabe mais ou menos o tipo de prova que ele escolheu ali vivenciar, que vai ajudar ele no desenvolvimento moral dele, no aperfeiçoamento das virtudes. Então é assim que nós vamos escolhendo. Então temos, meus irmãos, nem que seja uma mínima noção antes de reencarnar, mais ou menos como será a nossa reencarnação aqui na Terra. Nosso núcleo familiar, os espíritos que vamos encontrar, alguns tipos de prova que passaremos, algumas dificuldades que o nosso espírito terá que enfrentar. Nós temos uma mínima noção aí, meus irmãos. Durante esse planejamento reencarnatório, estou falando isso aqui lá na vida espiritual. E quando esse planejamento reencarnatório ele está sendo ali feito para a gente, nosso espírito ao mesmo tempo vai se preparando para isso. Ou seja, os desafios, as provas, as expiações que nós escolhemos, lá na vida espiritual a gente já vai se preparando para isso. Aurindo força, aurindo fé, buscando conhecimento, se preparando interiormente, porque sabe o que vai enfrentar. Igual o aluno, quando ele está na escola e ele vai fazer uma prova, ele não simplesmente senta ali para fazer a prova sem o professor ter lhe explicado o que ele precisaria para realizar aquele teste, não é mesmo? Mesma coisa acontece conosco. A gente vai reencarnar, teremos os nossos desafios, mas lá na vida espiritual, Deus nos concede a bênção de podermos nos preparar para isso. Do nosso espírito se fortalecer para essa etapa. Olha só como que aqui casa direitinho com o que a gente iniciou dizendo, Deus está conosco por onde andarmos. Ou seja, até mesmo na preparação das dificuldades, Deus está sempre conosco, nos concedendo essa chance de nos fortalecermos. Então, quando o nosso espírito ele reencarna, meus irmãos, estamos já preparados para o que a gente vai enfrentar. Os nossos ombros, digamos assim, estão fortalecidos para o fardo das provas. Nós nos preparamos antes. E saber disso nos ajuda muito, meus irmãos, muito a ter fé, paciência e resignação para as etapas difíceis da nossa vida. Como disse aqui no versículo que nós lemos inicialmente, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor está com você por onde você andar. Ou seja, diante das dificuldades, dos desafios enfrentados, muitas vezes o nosso espírito se desanima, se apavora, meus irmãos. Se apavora com certos ocorridos na vida, mas precisamos ter coragem, pois nos preparamos para isso antes. E Deus está sempre conosco. E meus irmãos, tem uma outra variável aí. Muitas vezes não estamos sozinhos. Certas dificuldades, certos desafios que a gente passa, Deus sempre envia um irmão para nos ajudar. Seja no núcleo em que a gente reencarnou, pode ter alguém, um espírito ali, uma alma que está nos ajudando a passar por aquilo. Como também os nossos irmãos espirituais que simpatizam conosco
também nos auxiliam, meus irmãos, nos momentos difíceis aqui, nos concedendo fé, nos concedendo força, ânimo, orando por nós. Então, jamais estamos sozinhos nas etapas da vida, e esses desafios que estamos enfrentando, o nosso espírito se preparou. Se o nosso espírito se preparou, é porque quando aceitamos esse planejamento reencarnatório, sabíamos que conseguiríamos passar por isso. E não só isso, sabíamos, meus irmãos, o quanto seria proveitoso para o nosso desenvolvimento conseguir vencer essas etapas difíceis aqui. Então, meus irmãos, diante dos desafios da vida, vamos elevar o coração a Deus, rogando que nos ampare com força. Vamos rogar aos bons espíritos que eles possam nos auxiliar aí na nossa reencarnação, com muita fé, com muita resignação e com muita paciência. E eu encerro aqui a nossa reflexão deste sábado, novamente com as palavras que encontramos em Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte, seja corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Nosso espírito está sempre sendo protegido por Deus. Deus olha por todos nós e concedeu a cada um de nós a oportunidade da preparação antes de reencarnarmos e passarmos pelos desafios que aqui enfrentamos. Meus irmãos, paciência. Cada desafio, cada pedrinha no nosso caminho é para fortalecer o nosso espírito. E nós conseguiremos, com a bênção de Deus, sair vitoriosos dessa reencarnação. Bom, meus amados irmãos, que estas palavras possam cair como um bálsamo em nosso coração, que essas palavras possam ser de esclarecimento, de muita força para todos nós, lembrando que elas foram inspiradas lá no nosso capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 1. Também uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz. Fiquemos com Jesus em nosso coração, que assim seja.